Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPleno e hoje eu gostaria de dar uma dica bem rápida, principalmente para o pessoal que estiver fazendo alguns testes aí no Codility, né? Porque o Codility ele considera a complexidade do algoritmo em jogo, né? Então quando você vai ser avaliado, ele avalia também a complexidade. Obviamente depende muito de enunciado de problema para enunciado de problema, mas o grande problema que eu vejo é para a gente saber se na notação Big O, né, que é a notação que a gente usa aí para saber a complexidade do algoritmo, para a gente ter mais ou menos a ideia se a solução nossa ela é boa ou não. O que acontece? Tem uma dica que eu gosto, e uma ideia que eu gosto bastante de usar, que é a seguinte. Se você tem um for, né, então imagina que você tem uma função qualquer aqui, que ela faz um cálculo qualquer. E você passa um vetor para essa função. Como que eu sei a complexidade desse cálculo? A gente tem que olhar as coisas que podem variar nesse cálculo. Nesse caso aqui, o tamanho do vetor. Então, geralmente, o tamanho do vetor seria a constante, por exemplo, n, né? Então, vetor.length. Então, assim, a complexidade desse algoritmo, ela poderia variar de acordo com n. Então, vamos supor aqui i menor que n, i mais mais. Vamos supor que a gente quisesse fazer só isso aqui. Então, console.log n. Por algum motivo, o nosso algoritmo fosse esse cara aqui, né? Esse código que só imprime um item do vetor na tela. Qual que é a dica para a gente descobrir mais ou menos qual é a complexidade sem a gente precisar fazer formalmente? A minha regra, você avalia qual que é o que está variando, vamos dizer assim, dentro do algoritmo. Então, o que pode variar? Aqui o tamanho do vetor. Então, se a gente considerar que o tamanho do vetor é n, né, então, e geralmente no problema, principalmente no Codility, eles falam isso, né, dado um vetor de tamanho n, já para saber, para a gente conseguir falar, isso aqui é O de n, por exemplo. Tá? Então, esse é um algoritmo O de n. Tá? Então, por que O de n? Porque ele vai rodar a coisa mais pesada dele, vamos dizer assim, ele vai iterar n vezes. Tá? Então, quanto maior a gente tiver esse n, mais vezes a gente vai rodar esse pedaço de código. Tá? Então, no pior cenário, quando a gente escala isso, vai ser O de n. Tá? Se a gente tiver uma outra função, que, por exemplo, tem um outro for aqui, por exemplo, vamos supor que a gente tenha que fazer um cálculo aqui, baseado num m, tá? E aí, então aqui k igual a 0, k menor que m, k mais mais. E aí aqui a gente dá também um console.log, sei lá, n vezes k, uma coisa nesse sentido. Nesse cenário aqui, a gente sabe que tem dois fors, né? Então um for está dentro do outro. Um for dentro do outro, como que esse de cima varia? Ele varia em n, que a gente já viu, né? Então O de n. Aqui o de baixo ele varia em m. Né? Se o m for um valor diferente, a complexidade desse cara é O de nm. Porque ele depende de dois fatores de entrada para saber a complexidade. E o número de vezes que ele vai rodar esse console log aqui embaixo é n vezes m. Porque com n igual a 0 ele roda m vezes aqui o de baixo, depois com n igual a 1 ele vai rodar m vezes e por aí vai. Então, assim, o número de vezes que ele vai rodar esse for é n vezes m. O que acontece? Se por algum propósito do algoritmo, esse for aqui de baixo ele é nn, né, então ele vai até n também, aqui ele vai ser nn, que é O de n ao quadrado. Aqui eu não... Tá, então, qual que é o problema do O de n ao quadrado? Ele cresce de forma exponencial. Então é o pior algoritmo que a gente tem, é O de n ao quadrado. Então, geralmente, quando você bater e perceber que ele está com um for dentro do outro, a tendência dele é de ser muito custoso. Tá? Então, com um for só, ele vai ser linear, né? Então O de n. Com dois fors, ele depende de como você varia cada for. Se esse for variado com duas variáveis distintas, O de n, m, por exemplo, que era aquele outro exemplo, ou se os dois fors forem iguais, O de n ao quadrado. É péssimo essa complexidade, tá? Então, ela não é a melhor. Tá? Então, por isso que muitas vezes você faz uma entrevista em inglês, por exemplo, esse pessoal de fora,
eles vão te questionar, falar, mas essa é a melhor solução? Se você sabe que isso aqui é O de n ao quadrado, pode ser que não seja melhor, tá? Então, pelo menos é o que eu faço, né? Se eu vejo que eu resolvi com dois fors, por exemplo, um dentro do outro, eu já acabo falando que não é a melhor solução. Existe um outro cenário que é o seguinte, se a gente passar esse for para fora, então se eu fizer isso aqui, esse algoritmo volta a ser O de n. Por que O de n? Porque o que acontece? Se a gente fosse fazer a conta, né, seria n mais n, né, concordam? Ele roda n vezes mais n vezes. Qual que é a diferença aqui? Como a gente tem que pensar na escala, então imagina que 2n's, né, que é o caso aqui, 2n's, ele não é nada comparado se n for igual a 1000 ou 1 milhão. É muito pequena a parte do 2, então 2 varia muito pouco, comparado com o montante de n. Né? Então se n for, por exemplo, sei lá, 1, 2, 3, 1 milhão. É lógico, ele vai dobrar aqui, mas não é nada comparado com 1 milhão. 1 milhão ele é mais significativo quando a gente escala mais. Então assim, o grande problema aqui é o n, não é o 2. Tá? Então por isso que quando a gente tem dois fors, a gente considera que a complexidade é n. Tá? Então a gente soma as duas complexidades e aí não tem problema, né? Tipo, a complexidade dela não aumenta tanto, tá? E a última dica que é interessante, avaliar, tá? Então isso aqui, olha como é que a gente está fazendo esse vídeo rápido, né? Então só para a gente avaliar de forma bem rápida mesmo, para você ter uma ideia de qual é a complexidade do algoritmo que você está construindo ali. Se a gente fizer, vamos supor que esse algoritmo aqui, ele faça, sei lá, vamos tirar esses fors daqui, e ele faz uma ordenação, por exemplo, vetor igual a vetor.sort. Tá? Ele usa o sort do JavaScript. Qualquer sort que a gente usar da linguagem, ele vai ser um quicksort, que é o melhor sort que a gente consegue fazer. Quicksort, na média, ele é n log n. Tá? Então, na média, ele tem uma complexidade boa. E aí, qualquer coisa que a gente fizer além disso, a gente tem que multiplicar ou somar. Tá? Então, provavelmente vai predominar aqui o n log n. Tá? Então, se você fez qualquer ordenação pela linguagem aqui, ele já é n log n. A dica final, por que a gente fez isso por estimativa aqui, bem por cima? Porque no Codility ele vai usar uma coisa que é interessante. Ele usa uma estimativa do tempo que demorou para rodar o seu algoritmo para descobrir a complexidade. Tá? Então, tanto é que quando você roda o algoritmo para descobrir lá e ser avaliado, toda a complexidade que ele descobre é estimada, não é a real, porque a real a gente precisaria fazer muita conta, né? Então, se a gente tiver essa noção aqui de como que evolui o algoritmo, já é muito importante, muito interessante para a gente resolver esses problemas. Tá? A gente sabe se o algoritmo está bom ou não, e a gente sabe aonde a gente está errando. Tem um for dentro do outro, já sei onde está o problema. Tá? Então, a gente consegue ir chegando a um ponto onde a gente chega numa solução, não muitas vezes ótima, porque muitas vezes não é possível, mas numa solução boa, com uma complexidade não tão ruim. Tá? Pessoal, essa é só uma ideia aqui, para vocês terem uma ideia geral de como que vocês podem chegar em uma complexidade aí no algoritmo, tá? Então, como que você pode só ter uma ideia se o seu algoritmo é bom ou não. A gente vai falar mais sobre isso, tá? sobre essa anotação Big O, tá? Então, como que você descobre realmente quando é um algoritmo recursivo e coisas do gênero, tá? Então, como que a gente chega realmente à complexidade do algoritmo. Bom, e essa é a dica de hoje, tá? Só para vocês terem uma ideia, se vocês forem treinar aí no Codility, como que vocês poderiam ter uma ideia se o seu algoritmo é bom ou não. Bom, como sempre, não deixe de se inscrever no canal no YouTube, de marcar para você ser notificado primeiro, vai no Facebook, curte a gente lá, pede para receber os conteúdos primeiro, e entre em devplano.com, deixa seu e-mail para você receber nossas últimas novidades. Eu vejo vocês no próximo vídeo. E não esquece de comentar aqui o que você achou, dá um joinha se você curtiu. Se você está aprendendo algo novo aí, retribua isso pra gente comentando, enviando e-mail para mim, tá? Então tudo faria@devplano.com. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!